Muito bem, começando mais um Santo de Casa na TV Ibaté. E hoje literalmente eu recebo um santo aqui na minha frente. Ainda não, né, padre? Não, tá bem longe. Mas o caminho é esse, né? É, tô no caminho. Hoje eu recebo aqui o Padre Luiz para contar um pouquinho da sua história pra gente no nosso Santo de Casa da TV Ibaté. Bem-vindo, padre. Muito obrigado, Giliardo, muito obrigado o David, obrigado ao Santo de Casa, né, que recebe a gente, um nome muito sugestivo, gostei, viu? Muito bom. Quando a gente trai alguém da igreja, fica mais fácil ainda, né, falar sobre o Santo de Casa, né? Ah, isso é maravilhoso, o Santo de Casa. Então é isso aí, o assunto de hoje vai ser esse, e você não sai daí que a gente volta rapidinho, é só subir a vinheta. Muito bem, estamos de volta e agora, definitivo e sem enrolação, vamos contar histórias. Aqui comigo, Padre Luiz. Eu vou até ler o nome, né? Porque as pessoas... Padre Luiz, né? Uhum. Luiz Antenor Rosa Botelho. É o nome completo. Padre da paróquia de Santo Antônio, no Jardim Mariana. Jardim Mariana, é isso. E também da comunidade São José, no Jardim Bandeirantes. Que é da Jardim Bandeirantes. Essa, eu tenho certeza que o próprio ibateense mais novo, os mais antigos talvez até conhecem, não sabe nem onde é. Ah, é verdade. Não é verdade? É, pela localização dela, né? Eu sou um ibateense, nascido e criado aqui. Eu fui conhecer essa igreja depois de velho. Porque ela fica numa rua sem saída, né? E a gente foi convidado a fazer uma quermesse lá. Eu falei, mas onde que é essa igreja? E rodei esse negócio e não achava essa igreja. E aí eu liguei pro Zé Roberto, na época. Ô Zé, onde que é essa igreja? Ah, mas é na Bandeirante, numa ruinha sem saída. Eu falei, mas tem uma igreja lá, é no finalzinho da rua, né? É, no fim da rua. E fica bom de fazer quermesse ali, né? Ali fica bom porque não tem movimento, né, de carros passando. Quem vai ali, ou os moradores ali de perto, ou quem vai na igreja, né? E é bem um lugarzinho bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Fica bem de tranquilo. fundo com a CBT ali, né? Isso, eu tava tentando lembrar o nome da CBT ali. É isso aí. Bom, vamos contar a história hoje, então, do Padre Luiz na paróquia de Santo Antônio. Primeiro, padre, quem é o Padre Luiz? Quanto tempo, né? Já existe o Padre Luiz como padre? De onde veio, onde nasceu? Conta pra nós. Ah, uma história longa, hein? Bora. A gente tem apenas 4 horas de gravação. Nossa. Então fica tranquilo que dá tempo. Dá pra contar metade. Bom, primeiro que você falou que só depois mais velho que você ficou, só depois que você ficou velho que você ficou sabendo da igreja. Eu já imaginei você com uns 90 anos, né? Sabe que eu li essa semana como é que o tempo muda, né? Uma matéria de jornal de 1904 falando que aconteceu um acidente, uma enchente, eu não sei o que era direito, mas que nela foi atingida uma velhinha de 42 anos. Olha como velhinha de 42. Olha como é que era naquela época a idade, né, que a gente morria era na média de 60 anos, 50 anos ali, porque, né, não tinha tratamento, nada. Verdade. Tem até o nome, isso daí que me fugiu agora, da idade média de sobrevivência. Tem um outro nome. Mas uma velhinha de 42 anos. Então, eu já sou ancião. Eu com 50 também já sou bem ancião. Estamos no caminho. Caminho, né? Como é que conta essa história para nós, padre? Bom, eu sou natural Você perguntou do quanto tempo tem o Padre Luiz, né? Mas o padre. Então vou falar só do padre, não vou falar da origem, não. Depois eu pergunto. Tá, então perfeito. Tá jóia, então. Depois eu vou perguntar porque também. tem, né? Às vezes a gente vai respondendo as coisas que a pessoa não perguntou, né? Não, mas não é. Bom, eu sou padre agora em julho, dia 2 de julho, eu vou completar 19 anos de padre. 19 anos? 19 anos de padre. A idade do Juninho. A idade do Juninho. E, né, Juninho? Essa é uma caminhada, né? Sim. Seminário. Então, eu comecei no seminário em 97, já faz um tempo.
Comecei no seminário em 97, quando eu tinha 22 anos. E fiquei 1 ano em Jaú, fazendo... É um palavrão, mas não é palavra feia, não. Chama-se propedêutico. Propedêutico. Isso. Que é a etimologia da palavra, é aquele que está conhecendo, descobrindo a vocação, não é? Uhum. E ficamos 1 ano lá no propedêutico, e para mim foi estranho, porque eu nunca morei fora de casa. E fiquei 6 meses sem ir para casa, não é? Uhum. Porque eu sou de Matão. É de pertinho. Pertinho. Terra da Saudade, Terra né? da Saudade. Tem tudo a ver com santo de casa. Né? Quantos forró o povo de Ibaté não vai pra lá, viu? Não, é Continua indo, eu acho, porque tem um baile lá, que chama o Baile da Saudade. Isso, é. Minha mãe mesmo ia direto, né? Quando eu me lembro, pelo menos, ia direto. Juntava uma turma aqui e ia pra esse baile lá. Uhum. Lá é bem conhecido, né? O pessoal matonense é um pessoal muito acolhedor, assim como Ibaté também. Depois, mais para frente, a gente pode falar sobre isso. Mas, voltando, fiquei 6 meses assim, fechado lá. E 1 ano desse propedêutico. E ali as matérias introdutórias. Introdução à filosofia, introdução à música, introdução... aulas de português, de matemática e tudo mais. E a convivência, né? Uhum. Você imagina que nós éramos 10... era uma casa comum, né? E onde era? Qual que é a cidade? Jaú. Em Jaú. E num quarto ficavam 8. Nossa. Então tinha 4 beliches nesse quarto e ficava lá, os 8. Mas foi uma época muito boa, conheci muita gente. Foi início, né? Início sempre é muito difícil. Porque e aí, esse período é o período que define se vai continuar... vai seguir a carreira de padre? Como é que é? É isso? Esse na verdade, esse é o princípio de tudo. Uhum. Porque toda a caminhada do seminário é um discernimento, ver se você, né, passa para a próxima etapa ou não, uhum. né? Tem muitas avaliações para ver dos se tem professores. Mesmo certeza do que está querendo. Sim, né? sim. Legal. Porque é uma realidade muito séria, né? E você vê, o nosso estudo dá em média até se tornar padre, dá quase 10 anos, né? Olha, médico. Exatamente. Médico se leva esse tempo, né? Entre faculdade e residência, especialização, né? É isso mesmo. 10 anos. 10 anos, até chegar a padre, né? Bom, e depois, terminando ali, nós fizemos uma avaliação para entrar para a filosofia, né? Porque a filosofia é interna. Agora que eles fizeram um patrocínio lá, um contrato com uma outra entidade, já sai com o diploma reconhecido. Mas na minha época, não. Uhum. E a gente nunca teve, assim... esse interesse de ter o reconhecimento da filosofia. É legal, né? Mas é que a gente sempre estivemos preocupados com ser padre, né? Então era sempre essa sensação. Aí depois disso eu fui para São Carlos, né? Vim para São Carlos e fazer filosofia. 3 anos de filosofia, né? Então aí com tudo o pessoal acha que, né, seminarista não reprova, seminarista não precisa, né? 10 anos se não reprovar, né? Se não reprovar, exatamente. E ali tem outro detalhe, né? Se reprovar 2 vezes é dispensado do seminário. Não consegue continuar. Não consegue. Aliás, até uma vez, né, pelo menos na minha época era assim, né? Uma vez que você reprovava, dependendo da avaliação dos professores, do reitor, você já era dispensado. Né? Por exemplo, se você não tinha um bom comportamento, e quando eu falo bom comportamento, não é aquela... não, tinha que ser coisa fina mesmo, ser aquela... Bem rígido, sabe? Nem olhar torto para os outros, ou nem responder grosseiramente, então era bem exigente mesmo. Disciplina em primeiro lugar. Disciplina e muito, muito exigente, que às vezes as pessoas também não têm noção, né? Acha que vai do jeito que quer, faz do jeito que quer, não. Fico 10 anos encostado lá e já saí padre. Já sai padre, né? Funciona, né? E outra coisa que as pessoas
pensam também, vamos dizer assim, os leigos, né, que a pessoa que não tem conhecimento a respeito da vida de seminário, eles pensam assim, muitos vão lá para se aproveitar do estudo, porque o estudo é gratuito, né? Já então, escutei isso. Depois sai de lá e vai... Não é. Hoje não é mais assim. Hoje você não sai formado um profissional. O máximo que você consegue, no caso, por exemplo, nosso que não tinha reconhecimento da filosofia, o máximo que você consegue é ser professor de filosofia ou coisas assim. Porque nem a teologia, né? A teologia não aceita se a pessoa, sei lá, expulsa do seminário, dependendo do motivo principalmente, não aceita como professor de teologia, né? Então não tem essa de, vou ficar lá porque eu quero estudar de graça e depois eu saio e vou exercer profissão. Não. Antigamente tinha muito, porque antigamente era mais estudo ainda, né? Porque a pessoa começava com 10, 11 anos, a pessoa já ia para o seminário, então o estudo do latim era muito mais aprofundado. Hoje é mais para você saber ler algumas palavras, ter um conhecimento bem básico, né? Mas era mais aprofundado. Então. Era mais aprofundado, né? Então a pessoa fazia uma adaptação de currículo e pronto, já estava formado. Normalmente era professor de história, filosofia, de grego, de latim, ou era advogado, né? Porque trabalhava bastante essas coisas do direito e tudo mais, né? Dava para fazer o Dava para fazer uma adaptação e se tornar advogado, sabe? Pegava as matérias que cursou, dava uma eliminada ali. Você imagina aí, vamos colocar 9 anos e meio de estudos em âmbito de faculdade, né? 2 faculdades, filosofia e teologia. Sim. Então imagina a grade curricular, né? Sim. Aulas de manhã, né? Nossas aulas eram das 8 ao meio-dia. Depois ainda nós tínhamos aulas complementares. Estou saindo do microfone aqui, né? Não, mas tá saindo aqui, fica tranquilo. Então tá bom. Então nós tínhamos aulas complementares, aulas interativas, por exemplo, na teologia. Eu cheguei a fazer aulas de fotografia, aulas de teatro, iniciação ao teatro, sabe? A gente escolhia cinema crítico, então você escolhia para interar com os alunos para se entrosar com os alunos dos outros cursos, né? Certo. Então tinha essa adaptação, tudo. Mesmo hoje é bem profundo, mas é específico na área de filosofia e teologia. Para padre mesmo. Para padre, Se entrar com essa ideia de estudar e cair fora, não vai mais dar certo. Vai gastar tempo. Vai ter o conhecimento, nunca é demais, né? Mas assim, vai gastar um tempo da vida com coisas que de repente não vai servir para ele ter uma profissão para se sustentar. Minha mão de italiano e espanhol junto, né? Por aqui, se a intenção for outra, então não vai dar certo. Não, se a intenção for outra, não. Tem que entrar de fato com a intenção de se tornar padre. Mesmo porque o pessoal fala assim, mas tem uns que ficam. Eu falo, olha, se tem uns que ficam, eu acho estranho. Por quê? Porque imagina, no começo éramos 10. Cada um com um tipo de educação, cada um com uma formação, cada um de uma família. E junta tudo isso numa casa, convivendo 24 horas, né? Até dormir era no mesmo quarto. Sim. Não é fácil, não é? A pessoa... Irmãos já não se dão, assim, irmãos de sangue, né? De dormir 2 no mesmo quarto. Imagina... Eram 4, né, no quarto? Eram 4 beliches, mas então 8 pessoas. 8 pessoas que não se conhecem, cada um de uma mania, jeito, aquela coisa, né? Pra você ter ideia, Jaú é uma cidade, o clima é até que um clima agradável, né? Mas a hora que esquentava, era muito quente. Então a gente tinha os 8 no quarto. Você sabe que um tem mais frio, o outro tem menos frio, né? E aí havia uma discussão e a gente era bem democrático, sabe? Tá calor, vamos abrir a janela toda. Os outros, não tá tão calor assim, vamos deixar fechada.
E o que a gente fazia? A gente votava e, coincidentemente, tinha aquelas grades, né? Na janela e dava certinho, 8 espaçozinhos assim. Um espaço para cada um que votou. Então era Quem queria assim. fechado. Quem quer aberto? Aí abria um vão daquela grade. Aí o outro falava, não, mas eu quero fechado. Então fechava. Aí falava, não, mas eu quero aberto. Aí abria um vão. Aí outro também, eu quero aberto. Aí abria 2. Aí eu falava, não, eu quero fechado. Aí fechava um. Mas era assim mesmo. Não, e democraticamente correto. Democraticamente. 8 vãos, um para cada um, tem que pôr o nome ali de cada um. Ó. Exatamente. Não, só eu quero. Então só abre o seu que vai ventar só na sua cara. Só na sua cara, exatamente. Mas pra você ter ideia de como, não é? E a gente já, como ser humano, a gente passa as etapas de transformação, né, do corpo, transformação, mudança na voz, essas coisas todas, já é um conflito para o ser humano, né? E imagina você, além dos seus próprios conflitos, ainda contar com o conflito dos outros, ser tolerante, dialogar e tudo mais. Então, por exemplo, lá não se admitia que, primeiro, que os seminaristas discutissem. Depois, e também não se admitia, se o reitor soubesse que tinha alguém de mal com outro, então era aquela coisa, sabe? Era de mal só um com o outro mesmo quando o reitor não estava, quando acontecia. Porque se o reitor soubesse, era perigoso até. Mas eu acho que faz parte da formação, né? Porque depois vai pegar uma comunidade, uma paróquia, onde tem diversas pessoas com diversos pensamentos diferentes. Tem que saber lidar com isso, né, padre? Sim. Então já vai aprendendo ali durante o estudo que tem que lidar com ideias diferentes. Com as diversidades e tudo, com as ideias, opiniões diferentes, divergentes, né? Sim. Mas assim, de fato, isso prepara, e prepara muito bem, porque com a comunidade você não mora junto, você vê muitos na hora da missa, na hora de uma reunião, encontra na rua. Então é bem preparado mesmo. Já chega calejado, né? Já chega calejado. Bom, então Jaú ficou em Jaú até se formar? Ou depois? Um ano, né, em Jaú. Aí depois veio para São Carlos. Aí vim para São Carlos, fiquei 3 anos, até o ano 2000. No ano 2001 eu prestei o vestibular lá, que também é um vestibular restrito também, mas tinha um bom número de candidatos. Tá. E fiquei lá 4 anos, morando lá em Campinas e estudando lá na PUC, né? PUC Campinas. Todo fim de semana a gente voltava, né, para nossa região, que a gente chama de diocese, se alguém não sabe, a gente já explica, né? Então, que é essa região nossa aqui, Diocese de São Carlos. Tá. Então a gente estudava lá, que lá pertence à Arquidiocese de Campinas. E nos finais de semana a gente voltava para cá, mas não era para ir para casa, era para fazer estágio pastoral. Então a gente ia para uma paróquia escolhida. A diocese definia? Definia, o reitor definia, o padre pedia, né? Como hoje em dia, esse ano, nós temos lá um seminarista, o Guilherme, que está no último ano de teologia. Está aqui na Mariana? Está aqui na Mariana, só que ele chega na sexta tarde, à noite já, noitinha, e vai embora no domingo depois do almoço, porque eles têm hora para chegar lá. É outra coisa, né? Seminário também é assim, não é você chega a hora que você quer, não. Tem os horários. Dias. Você não pode sair a hora que você quer. É a disciplina, né? É a disciplina, sem dúvida. E é uma coisa necessária, né? Porque você imagina que eu entrei ainda tarde, eu entrei com 22 anos, né? Mas sem contar a época que entrava no seminário menor, com 10, 11 anos... na minha época e até na época de hoje, muita gente entrou com a idade mínima, que na verdade, assim, quando termina o colegial, você já pode entrar para o seminário. Então você vai estar terminando, 17 anos ali. Dependendo, né, da pessoa, 17, 18 no máximo, já está terminando o colegial, né? Então, quer dizer, é novo, né? E aí, quando termina esse estudo, é ordenado que fala? Ordenado Isso. Terminou esse estudo, mas tem assim, tem muitas avaliações, a gente chama de escrutínios, né? Por exemplo, tinha um reitor nosso que brincava com a gente. Você vai ser ordenado, se o padre de origem te aprovar, se os padres de pastorais te aprovar,
os professores aprovarem e o reitor aprovar, então você vai ser ordenado, né? Nossa, tem aprovação de todos os departamentos. Tem. E na minha época, justo na minha época, começou o escrutínio entre nós, né? Uhum. Então, por exemplo, chamava você lá, você ia falar. Como era seu relacionamento comigo, com o David. O colega de quarto, de estudo, que ia dar a opinião ali. Exatamente. Era aquela questão da relação mesmo, para provar se estava mesmo se relacionando bem. Exatamente. Você falou de quarto, né? Que na verdade, quarto coletivo foi só no primeiro ano, né? Nesse primeiro ano que a casa era pequena e tudo. Mas depois a filosofia nunca mais, assim, teve, menos mal, né? Não tinha mais 8 divisões. Não tinha. Não. Era cada um num quarto, tudo. Tá. Mas o convívio era constante. O convívio era constante, sim. Estudava. Você só ia pro quarto para dormir. Né? Por exemplo, não se admitia que você fosse pro quarto durante o dia dormir, né? Você tinha que estudar e ficar de porta aberta para ver se você não estava dormindo, entendeu? Então, de vez em quando, o reitor passava ali. Tá estudando? Tô. Então tá bom. Exatamente. Tá dormindo? Bebi um pouquinho ontem à noite. Pensou? Então, que eu bebi um pouquinho ontem à noite. Então tá, tchau. Suas malas, pode ir indo que eu levo suas malas atrás. Bom saber. Naquela época não tinha Uber, mas o táxi já existia, né? O táxi já existia. Vou chamar um táxi aqui, tá? Isso. Era a gente chamava de combosa, né? Combosa, verdade. A Kombi do seminário, rapaz do céu. Bom, e aí ordenou padre. Nós estamos falando do padre ainda. Daqui a pouquinho eu vou falar do Luiz. Você conhece o Luiz? Já ouvi falar dele. Já que entrou com 22, tem 22 anos de Luiz aí. De Luiz, né? Ordenou padre. Qual foi a primeira igreja, a primeira paróquia, comunidade que você acabou indo? Uhum. Antes de padre ainda tem o diácono, né? Você termina a teologia, tem todas essas aprovações, além das provas, além da monografia que você tem que apresentar, do exame final, chamado exame de universo, né? Então aí você é ordenado diácono, não é? Mas aí já vai para... aí você já vai para no nosso igreja? Caso, já vai para uma igreja junto com outro padre. E aí fica auxiliando, dividindo tarefas Isso, ali. E fica ajudando, fazendo outro, assim, concluindo, vamos dizer, o estágio, né? Que é a residência do médico ali. Que é a residência do médico. Ali você tem algumas coisas que o diácono pode fazer, umas coisas que não pode, não é? Então, o diácono, ele não tem as mãos ungidas como padre, né? Então ele não pode consagrar, ele não pode atender confissão, dar absolvição, ele não pode dar unção dos enfermos, né? Na verdade, assim, ele pode fazer celebração da palavra, que o ministro também pode fazer, ele pode fazer um batizado, que o ministro também pode fazer, e ele pode ser assistente de um casamento. É um estágio. Uma residência ali. Mas já está E é no lugar fixo? Já está livre do seminário. Ufa, né? Já passou a porteira. Né? E é fixo ou pode ficar rotativo? Não, é definida uma paróquia. É fixo. É fixo. São 6 meses, né? É o que o direito canônico pede. Pelo menos 6 meses de estágio como diácono numa paróquia. Tá? Já é a ordenação, porque existe o diácono, o padre e o bispo. Não são três sacramentos da ordem, mas são 3 degraus, 3 graus da ordem. Sim. Entendeu? Sim. Embora é feito lá o rito, mas os ritos são diferentes. Mas para cada estágio desse é feito um rito... É um rito de ordenação, que a gente chama, mas assim, são bem diferentes. Tá. Né? Porque o diácono, por exemplo, não recebe o cálice que o padre recebe. Para cada grau, uma forma de... Uma forma diferente do rito da celebração da missa. Então, mas eu tô curioso. E depois de padre? Eu quero saber de padre. De padre, isso. Aí eu estava em Brotas fazendo o trabalho como diácono. O diácono foi para Brotas. Brotas, isso. Tá. E depois, então, fui ordenado dia 2 de julho, que é o dia do meu aniversário. Que na verdade foram 3 coisas que eu pedi a Deus, né? Desde o começo do seminário, que eu queria ser ordenado na minha paróquia, no dia do meu aniversário e na escadaria da igreja, que tem uma escadaria grande ali, sabe? Que
eu gostei, queria fazer ali. Então eu consegui no dia do meu aniversário, na minha paróquia de origem, porque quando é mais de um na mesma turma, o bispo fazia numa igreja maior, na catedral, num ginásio, né, para caber todo mundo. Sim. E aí, então, 2 coisas eu consegui, que fosse na minha paróquia e no dia do meu aniversário. Mas como tinha mais gente... Na escadaria, o bispo até autorizou. Quem não autorizou foi o padre da igreja lá, que falou, não, vou fazer aqui dentro, que vai que chove. Mas julho é um mês que não é muito de chuva, né? Eu trouxe um guarda-chuva abençoado aqui. E cobre todo mundo, né? Mas conseguiu a maioria dos objetivos. Né? Para mim foi uma alegria muito grande. E aí foi lá em Matão. Foi em Matão, na minha paróquia de origem, Nossa Senhora Aparecida. É aquela que faz enfeita a rua, não? É que na verdade, assim, todas ajudam, mas essa que você está falando é a Bom Jesus, do centro lá. Não é naquela. É na outra, chama Bairro Alto. Dali você vê o bairro lá em cima. Que a Matão é conhecido, né, por essa tradição aí de fazer o tapete na rua, né? Isso é Só parou na pandemia, né, e depois exatamente, já retornou, né, com a tradição, né? Sim, eu lembro uma época que eu fiquei eu nem pensava em seminário, que eu fiquei todo encantado que eu vi daquela... é uma revista, acho que era Eco, uma revista internacional, né? E tinha um repórter com colete da Eco. Nossa, eu fiquei... Não... National Geographic. Lá. Um cara com... Fazendo a matéria com colete. Eu falei, caramba, escrito atrás, né? Falei, nossa, Matão tá importante mesmo. Não, eu me lembro que desde criança a gente ia, os pais levavam, porque é uma tradição mesmo. É uma festa muito bonita. Ultrapassou as épocas aí, né? E aí, depois disso? Aí eu fui ordenado, então, e me tornei padre e fiquei 1 mês em Rincão. Rincão é do lado de Santa Lúcia. Minha paróquia mesmo foi Santa Lúcia. Tá. Depois eu fiquei 1 mês em Rincão, que estava sem padre fazia muito tempo. E isso foi em julho. Quer dizer, 2 de julho até fim de julho eu fiquei em Rincão. Agosto eu fiquei 1 mês em Tirapina, que o padre estava viajando naquela Romaria da Juventude. Foi na Alemanha aquele ano. 2005. E depois eu tomei posse na igreja de Santa Luzia, lá em Santa Lúcia. Santa Lúcia. 8.000 habitantes. Havia um conflito social ali, vinha muita gente do Maranhão para cortar cana. Sim. E a cidade é uma cidade pequena. Tem a usina ali próxima. Tem a usina, exatamente. E aí a cidade pequena, que tudo que precisava tinha que ir para Américo ou para Araraquara, para Araraquara, porque não encontrava as coisas ali, né? Era uma igreja só na cidade? É uma paróquia só. Porque assim, a paróquia tem uma matriz e tem um território e tem um padre que é responsável. Mas essa paróquia, ela pode ter muitas comunidades. Que é o caso da São José aqui em Ibaté, né? Que pertence a Santo Antônio. Exatamente. Que é a paróquia, né? Exatamente. Tá. Então eu fui e tinha a matriz Santa Luzia. Tinha a capela de Nossa Senhora Aparecida, tem a capela de Nossa Senhora Aparecida e a capela de Santo Antônio lá. E então fui para lá, foi tudo começo, né? Tudo começo, sabe como que é, né? Mas foi muito bom, eu me apaixonei Dizem que a gente nunca se esquece de um grande amor, do primeiro amor, né? Então, de fato, é verdade. Eu me apaixonei pela cidade, pela comunidade, pelas pessoas e fiquei lá. Se fosse por mim, eu não teria saído até hoje, né? Quem define a saída é a diocese? É o bispo. Ele determina as necessidades e vai direcionando ali. Porque hoje é bem personalizado. Antigamente não. O bispo falava, vai você para não sei aonde, vai você. E o pessoal, hoje não. Hoje o bispo, ele tem o conselho, tinha naquela época, mas hoje eles dialogam mais e saber, esse padre tem esse perfil, encaixa em qual paróquia dessas que nós estamos precisando. Encaixa no perfil dele nessa paróquia. Então é uma coisa muito bem pensada
para que o padre esteja bem e também a comunidade, né? Sim, para não causar um desconforto dos dois lados aí. Exatamente. Mas hoje em dia, com Facebook, a fama da gente chega antes, né? Corre, né? Corre, chega antes. Corre. E de lá veio para Ibaté ou foi para outro lugar? Não, de lá eu fiquei 4 anos e 8 meses lá. Uhum. Aí eu fui para... nesse período, no começo, eu estava com 2 meses lá. O bispo que me ordenou foi o Dom Joviano, que depois foi para Ribeirão Preto. Uhum. Ele pediu que eu ficasse em Santa Lúcia e também resolvendo uma questão em 2 córregos. Olha. Então era 100 quilômetros de porta a porta, né? Corre, corre. Então eu ia, só que ficou um diácono em Santa Lúcia e tal. Como a Santa Lúcia já estava bem, né, encaminhada, eu ia embora para lá no sábado de manhã, era uma correria. Isso 4 meses fazendo isso. Depois, mas continuando em Santa Lúcia. Mas saindo de Santa Lúcia, eu fui para São José de Araraquara. São José de Araraquara, para quem conhece, é ali perto da rodoviária. A igreja São José. Isso, uma igreja redonda lá. Morei lá em Araraquara. Ah, você morou lá? Morei. Então. Conheço a igreja. Será que você não foi meu paroquiano, não? Não vai saber, né? Lá, nossa, eu tô tentando lembrar o nome do padre agora, porque foi onde eu comecei na igreja, onde eu comecei a tocar violão. Padre Adriano? Não, lá no Jardim Martinez. Ah, no Martinez, Zé Roberto, não, Martinez era o Zé Mário, né? Zé Mário. Verdade. Foi lá que eu catecismo, comunhão, fiz tudo lá. Que legal. Naquela época. Depois voltei para Ibaté, mas já tinha feito essa parte lá. Já tinha feito a Acho que eu iniciação. fiz a crisma em Ibaté. Acho, mas a primeira comunhão eu fiz lá. Fez lá em Araraquara. E aí, como é que chegou a Ibaté? A gente tá curioso. Não. Aí, calma que ainda tem. Ainda tem uns passos. Aí, tem chão ainda? Tem chão, então, bastante. São quase 19 anos, né? Então fiquei 4,5 lá em Santa Lúcia, fiquei 5 anos em Araraquara, né? Depois de Araraquara fui transferido para São Carlos. Em Araraquara eu fazia um trabalho lá com os militares, principalmente os aposentados. Então eu criei uma missa, porque no bairro ali de São José tinha muitos militares reformados, que eles falam, né? E aí, um trabalho, missa toda a primeira sexta do mês, sabe? Comprava um bolo para os aniversariantes. E fui fazer um trabalho que eu sempre gostei muito. Eu sempre admirei muito a polícia militar, né? Eu até pensei numa época da minha vida, mas eu vi que não era para mim, não. Padre policial, hein? Padre policial. Então, por que eu estou falando isso? Porque, para falar o porquê que eu gosto e também porquê que eu gosto de Araraquara. É que o tenente Santana, na época, era vereador, né? E ele, como tenente, ele participava dessas missas. E ele viu o trabalho que eu fazia e me deu o título de cidadão araraquarense. Olha que legal. Então, também eu já gostava muito de Araraquara, porque eu moro nasci em Matão, né? Exatamente, segundo amor. E eu ia sempre para Araraquara no cinema, né? Matão não tinha cinema, a gente ia para Araraquara. Araraquara era referência, né? De todas as cidades ali da região. Exatamente. Então eu desenvolvi um carinho muito grande que para mim está simbolizado nesse título que eu recebi, né? Que legal. Aí fui transferido para São Carlos, fiquei 5 não chegou a 5, mas quase 5 em Araraquara, mais quase 5 em São Carlos. Em Araraquara eu comecei a fazer mestrado lá em São Paulo. Então, acho que nos 3 últimos anos, eu fiz mestrado em Direito Canônico. Né? Então eu morava em São Paulo e vinha para a paróquia só de fim de semana. Então eu vinha na sexta e fazia tudo que tinha que fazer durante a semana, fazia no fim de semana, né? E voltava para São Paulo. Terminei o mestrado e fui transferido e comecei já o doutorado. O pessoal de lá, o pessoal da coordenação da faculdade gostou muito do meu empenho, do meu trabalho, né? Modéstia à parte. E como estava faltando um aluno para fechar a turma do doutorado daquele ano, e era o meu último semestre de mestrado, já me puxou.
Então, eu terminando o mestrado e já começando o doutorado. Olha, né? só. E é na mesma linha, direito canônico. Direito canônico, isso. E aí terminei em 2013. O mestrado, o doutorado. Não, o mestrado. Porque o doutorado eu tive só algumas aulas, depois a dinâmica. O mestrado não, são 3 anos de aula, segunda a sexta. Sim. O doutorado não, você tem 1, 2 aulas, 3 aulas no mês, depois, no fim desse ciclo, você começa a pesquisa, né? Uhum. Então, eu saí terminei o mestrado em 2013, 2014 eu fui transferido para São Carlos. Aí onde eu continuei o doutorado, né? E qual que foi? Foi numa paróquia fixa lá? Foi na paróquia lá da Redenção, Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Fiquei ali, eu fiquei muito surpreso com a devoção, né? Porque lá em Matão, minha paróquia de origem, era assim, mas não era eu que estava à frente, era uma coisa diferente, né? Sim, sim. Mas quando eu cheguei ali na Nossa Senhora Aparecida de São Carlos, eu falei, meu Deus do céu, a mãe Nossa Senhora sabe, traz muitos fiéis pro filho, né? Porque eu fiz uma missa de encerramento, o primeiro ano, meu Deus, a gente fazia... O Juninho, ele fica vermelho. Ele entra em... porque é santo de casa, né? Ele tá ali que nem um Buda. Ele fica... que nem um Buda ali, só... Ei, põe a câmera pra ele também. A câmera lá pra fazer é pra dar uma descontraída, né, pai? Não, é verdade. É sinal que nós estamos em paz, né? Tranquilo, ambiente. Onde tem paz a gente consegue. E o doutorado, então, o senhor concluiu quando eu estava em São Carlos, isso. São Carlos ali. Em 2016. 16. Terminei, eu fiz o doutorado, né? E também estou explicando isso porque depois fiquei 6 meses na Itália, fazendo um curso lá, que tem a ver com o meu mestrado e doutorado. Tá. Bom, ali eu fiquei também quase 5 anos. E ali eu também fazia um trabalho na polícia. Uhum. Detalhe, fui convidado por um pastor batista. Olha. Aconteceu uma coisa desagradável, não é? Fui ameaçado lá, né? Porque peguei uns ratos na igreja, sabe, rato de 2 pernas, né? E tem, né? Mas não apenas quis dispensar, mas aí eu fui ameaçado por isso. Mas tudo bem. O rapaz falou que ia descarregar um 38 na minha cara. Poxa, ainda bem que é só 6 balas. Não foi no rosto, não, na cara. É só 6 balas, calma. Não, eu falei assim... ele falou que vai ser na cara. Eu corro pra caramba, nas costas não vale, não tá valendo. Vai ser mais difícil, né? Vai ser mais difícil, exatamente. Brincadeira, mas é complicado. Não, pra mim foi uma situação, nossa, eu fiquei muito mal, né? Uhum. Mas aí eu fui fazer um boletim de ocorrência, só que em vez de você ver que eu não tinha nem... Fui na delegacia, militar. Como chama? No batalhão. Da militar. Aí eles me explicaram, na Polícia Civil e tal, tal. E enquanto eu estava esperando, quem me atendeu foi um sargento, eu vi aquele senhor de terno e gravata, e uma outra pessoa que tinha me atendido apresentou, esse é o pastor Jarbas, tudo mais, tal, né? Da Igreja Batista e tal, eu cumprimentei, pessoa muito boa, muito simpática, né? E ele que me convidou, falou, eu faço aqui um grupo de oração com os militares, tem muitos católicos juntos. O senhor precisa vir para a gente fazer junto. Foi uma experiência muito, muito rica. Tanto é que eu comecei... Ele me adotou como filho. Então eu chamava ele de pai, ele me chamava de filho. E a gente ia, porque você sabe que o batalhão... batalhão, né? Uhum. Tem lá aqui... tem várias cidades aí. Acho que até Santa Rita do Passa Quatro. Mudou um pouco as cidades atendem, mas eu sei que é bastante. Tem várias. Aqui, o 38, exatamente.
Coincidência, Dourado. né? Coincidência. Coincidência. Depois da ameaça do 38, foi cair no 38. 38. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Olha, de fato, não foi por acaso. descarregou 38 mesmo. Foi por acaso? Não foi Não por foi. acaso. Né? Olha, não tinha pensado nisso. E, Dourado, Ribeirão Bonito, né? Uhum. Tirapina acho que é Rio Claro, né? Eu sei que teve uma mudança aqui, Ibaté não pertencia e agora pertence, inclusive está vindo patrulhamento para Ibaté, que não podia vir antes, por causa dessa mudança. Agora eu não sei te falar certinho o que foi, mas para nós aqui, Ibaté, foi bom. Muito porque bom. tinham alguns tipos de patrulhamento que não podiam vir porque não estava contemplado nas cidades, né? E quando houve essa mudança, aumentou o policiamento na cidade. Então isso foi bom para nós. Muito bom. Inclusive agora tenho um sobrinho meu que é tenente aqui em São Carlos. São Carlos. Tenente Gondra. Gondra? Vamos trazer ele aqui. Filho da minha irmã. Vamos trazer ele aqui. Uma pessoa boníssima também, muito, muito inteligente, autodidata, toca vários instrumentos, nunca fez aula. Olha que beleza. É dos nossos. É dos nossos, com certeza. Então, e aí e eu fazia também um trabalho com os vicentinos, né? Que arrecada alimento, leva para as famílias carentes, ajuda as famílias carentes por exemplo, a desenvolver uma profissão, tipo, costureira, faz tricô, sabe? Essas economias domésticas. Sim, sim. Então eles ajudam. Se tem algum problema na justiça do trabalho, que às vezes tem alguma coisa enroscada, eles vão lá, arrumam um advogado. Então é um serviço bem, não é só o que seria muita coisa, né? Que o papel da igreja seria esse, né? Evangelizar, mas também. Mas entra no social também, aquele apoio, né? Exatamente. E assim, eles fazem, porque o pessoal fala, tem que ensinar, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas primeiro você tem que alimentar, para a pessoa ter forças para poder aprender a pescar. Conseguir pescar. Exatamente. Fato. Então o que eles fazem é isso, eles dão os primeiros peixes, depois eles vão ensinando as pessoas a pescarem, né? Então, é um trabalho lindo também, né? É uma promoção social que eles fazem também, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já gostava de São Carlos, que eu tinha morado como seminarista 3 anos, lembra? 98 a 2000. E aí esse trabalho meu com os vicentinos, tem um vicentino que, com o apoio da gente, se tornou vereador. E aí ele... pelo trabalho que eu fazia com os pobres, com os vicentinos, ele me deu também o título de cidadão são carlense. Então, cidadão são carlense, cidadão araraquarense, falta o cidadão matonense, falta o cidadão bateense aí. Vamos pensar nesse caso. Né? Quem sabe, né? Então, isso também marca a minha passagem por São Carlos e meu carinho, né? Por São Carlos, por tudo que eu aprendi, né? Porque onde eu chego, a paróquia que eu chego, um dos primeiros pronunciamentos que eu faço é dizer assim, olha, eu não nasci pronto, não nasci feito, não nasci sabendo. E eu vou aprender a ser padre com vocês. Sim. Então vocês rezem por mim, me ajudem a crescer, a melhorar. Cada lugar é diferente. É diferente. Você traz uma bagagem, mas aquela região, aquelas pessoas têm toda uma forma uma cultura, né? É quase que um reaprendizado, né? Você tem lá, você tem as ferramentas, mas tem umas ferramentas que você não vai precisar ali, tem outras que você vai precisar adquirir para utilizar naquela situação. Algumas que não vão funcionar. Não vão funcionar, exatamente. Então é um trabalho também devagar ali, né? Bem. Mas é muito gratificante. É difícil, porque você sabe que lidar com pessoas, né? Espetacular. Aí você tem o... Tem uns que fica com sono. Né? Não, mas já tá levitando, viu? Olha lá, tava dando para ver ele na cidade. Olha lá. Desce daí. Ibaté. Chegou já ou foi para algum outro lugar? Eu fui para Roma, né? Fui fazer um curso de... porque aqui em Ibaté, se não for para Roma antes, nem vem. Não eu precisava pôr no meu currículo para poder vir. Senão não vem. Que era a exigência aqui é assim que funciona. do bispo. O bispo falou, não, você não vai vai sabendo nada para Ibaté. Vai apanhar um pouquinho coisa lá em Roma. Você tem que... E aí, eu fui, já passaram-se 3 horas, David? Não, ainda tem 2h30. Olha que beleza. Nossa, já falamos 1h30. E
Então eu fui, era um desejo meu, mas eu tinha vontade de ir para a Espanha, fazer esse curso. Porque eu havia estudado espanhol, né? Eu tenho bom domínio do espanhol, né? E aí não deu certo e eu precisava ir, porque o bispo já tinha estabelecido as mudanças, eu tinha que ir de um jeito ou de outro, sumir dali, né? Aí arrumou esse curso em Roma. Eu fui em Roma, fui fazer esse curso que chama de postulador da causa dos santos. O que um postulador da causa dos santos faz? Eu ia perguntar, não deu nem Então tempo. Pergunta, vai. O que o postulador da causa dos santos de casa faz? Então, postulador da causa dos santos é assim, tem uma notícia de um fato inexplicável, um possível milagre. Então, o bispo da região vai fazer contato com um postulador da causa dos santos. Quem tem o curso. Que tem o curso, reconhecido em Roma, precisa ter o curso. Quem fez a formação vai ser chamado. São poucos, no Brasil são muito poucos. Olha. E eu fui fazer esse curso, aconteceram muitas coisas maravilhosas, porque eu estava com medo, eu dominava bem o espanhol, mas italiano eu não sabia. Nula, niente. Agora você sabe um pouquinho. Agora menos um pouco, assim. Brincadeira. E você sabe que eu pedi, né? Porque padre tem fé, né? Padre pede. É o mínimo do currículo, né? É o mínimo do currículo, exatamente. E eu pedi por Nossa Senhora, claro, e São José, mas eu pedi também por um servo de Deus daqui da nossa diocese, não sei se você ouviu falar, o Nelsinho Santana. Não. O Nelsinho Santana, ele é um garoto que... doação generosa da vida. Então, ele morreu com sinais de santidade, com 9 anos de idade. Para não alongar muito a história, uma outra ocasião a gente pode conversar, porque ele está precisando de um milagre para beatificação. Tá? Mas o processo está em Roma, está só esperando o relato de um milagre. E eu pedi, assim, já que ele precisa de um milagre, então vamos pedir para que ele me ajude, não é? Porque eu não sei italiano, não sei nada. Aí fui fazer a inscrição no curso lá, não tinha público suficiente, o curso não foi aberto em italiano para brasileiros, né? E aí então o que eu fiz foi entregar na mão de Deus e pedir para o Nelsinho Santana. E foi uma história muito bonita. Mas resumindo, o Nelsinho Santana, ele teve um câncer no braço em 1963, morreu em 1964, com 9 anos, e ele suportava a dor que no relato dos anestesistas falou que naquela época, com pouco recurso que tinha, qualquer adulto forte urraria de dor. Olha. E ele gritou uma vez só de dor, com 9 anos. Aí a irmã ensinou ele, quando ele tivesse dor, para ele abraçar a cruz, né? Pôr a cruz no peito e abraçar, que nunca mais ele gritou. Não é que ele não teve mais dor, ele nunca mais gritou de dor. Suportava. E outra coisa extraordinária é que em 1964, no dia 24 de dezembro, o padre conversou com ele sobre a Eucaristia e falou, não, o padre falou assim, eu vou te fazer uma visita à noite. Depois da missa, sábado de aleluia, né? Aí ele falou assim, não, padre, o senhor não precisa vir não, porque eu não estarei aqui. Aí o padre falou, mas será que ele recebeu alta, né? Ele falou assim, não, o Natal desse ano eu vou passar no colo de Nossa Senhora junto com o menino Jesus. E aí o padre achou, criança, né, tá delirando, a dor e tudo mais, os remédios, né? E o padre foi visitá-lo. Ele havia morrido. Né? Então, exatamente como ele previu uma criança com 9 anos de idade. Sim. Né? O dia e a data exata. E com detalhe, sem internet, sem celular, ficar imaginando coisas. Né? Exatamente. Porque hoje em dia tem muita coisa aqui que a criança às vezes só repete. Né? Exatamente. Naquela época. E eles eram uma família muito pobre, né? E naquela época a TV era o luxo dos luxos, né? Sim. Então, jornal era uma coisa difícil de ter acesso, né? Exatamente. Então você imagina que... Eu não conhecia essa história. Mesmo que fosse uma coisa da imaginação, por que ele
morreu exatamente no dia que ele falou que iria morrer. Não era. Na noite que ele falou que ia morrer. Não era, né? Então, né? E o processo dele, então, está em Roma. O processo está em Roma e ele é... Você participou desse processo? Não participei. É que eu pedi a intercessão dele, que o milagre, embora esse milagre não conta na beatificação, né? Mas você vê, eu assisti às aulas em italiano, toda, assim, sem saber italiano, e tem 2 provas, né? E uma prova é analisar uma posício. O que é uma posício? Posício é quando o processo chega em Roma e eles vão analisar se aquele processo é procedente, porque é muito minucioso, sabe? Esse negócio de beatificação, canonização, é muito detalhe, muita minúcia e tal. Então, uma das provas era analisar esse documento que tinha um relato da vida dos possíveis, vamos dizer, possíveis santos, para análise de médicos, de professores de história, de filosofia, em tudo, teologia. Tá. E eu fui analisar uma posício, né? Ou seja, a história, o processo de uma... E um processo real. Real. E aí, qual processo eu peguei? Não creio. Exatamente, o do Nelsinho Santana. Que coisa. Com um monte, você precisa ver, né? Eu fico emocionado porque a mesa, a sala que nos reunimos lá para ver os processos, estava abarrotada de... Sim. São uns livros, umas pastas, né, que eles fecham. Não, uns livros em uma capa vermelha, assim, Qual dependendo da história, da idade, né? A do Nelsinho era uma moderada porque ele morreu com 9 anos, né? Mas tem todo o relato, testemunho da família, dos médicos, enfim, de todo mundo que é possível. E no meio daquele monte... Não, e detalhe, o professor ia chamando pelo nome e entregava. Aí me entregou, eu fui um dos últimos a pegar, quer dizer, outras pessoas poderiam ter pegado, né? Eu fui um dos últimos a pegar o processo, não olhei direito, porque eu estava assim, né? A gente já estava terminando, e põe na bolsa e vamos embora. Aí coloquei na bolsa e falei, vou embora. Quando eu cheguei lá no colégio, onde a gente ficava, né? Morava, eu abri. Que deu de cara com o processo. Você não imagina a emoção. Não é possível, isso não é coincidência. Imagina. Por que eu vim fazer agora? Eu imagino. Eu falo assim, força de expressão, né? Eu imagino porque... Eu falei, cara, tudo poderia acontecer, mas comigo era o único... tinha mais 2 do Brasil, né? Mas um era de Minas. Mas de São Carlos... o processo de São Carlos na mão... Da região aqui, de São Carlos, da região toda. Tinha mais brasileiro lá, né? Mais 2. Mas pegar o processo que você pediu, que ele te ajudasse. Exatamente. E você é de São Carlos, e ele é de São Carlos. É muita coincidência. Né? Bom, enfim, aquela emoção, aquele choro, aquela coisa, né? Agradecer a Deus e tal. Aí eu tive a certeza que eu ia bem. Então, fiz a posício. Toda a posição em português, né? Porque é do Brasil. Se fosse de outro país, seria... Era na língua nativa. Não, é que na verdade é assim, são algumas línguas que Roma aceita. O inglês, francês, alemão, e detalhe, português eles só aceitaram porque estava um secretário que era de Portugal. Por quê? Para ler as provas, para ler as coisas, para analisar, tinha que ser alguém que, né? Sim. Então, como havia um padre que era português, que era secretário desse curso, que eles aceitaram aquele ano. Também uma coincidência, que não é coincidência. Exatamente. Né? Então, aí eu tirei 10 nesse trabalho, nessa análise, né? Porque você tem que analisar de acordo com os critérios do curso. Sim. Então tirei 10, depois tem uma prova final, tudo em italiano e eu respondendo em português. E aí tirei 9,5 nessa prova. 9,5.
Então, para mim, foi, pô... Vai ter que entrar no relato do milagre. Não, exatamente, porque... É porque, se você analisar, né? É muita coincidência. Muita. Né? Torna-se providência, né? Deixa de ser coincidência e torna-se providência. E aí fechou o curso. Aí fechei o curso, terminei, voltei, mas antes disso, eu já fui chamado para um primeiro e único processo de um outro santo. Que na verdade já é beato, aí precisava de mais milagre para ser decretado santo, canonizado, que a gente chama, né? Frederico Ozanam. E quem que é Frederico Ozanam? Um dos fundadores dos Vicentinos. Caramba! E o possível milagre, infelizmente aconteceu algumas coisas lá no exame, umas coisas muito estranhas que não... Tá parado lá, não foi para frente. Mas está beatificado. Ele já é beato, né? Mas precisava de um segundo milagre para santificar, para chamar de santo, né? Tá. E aí ficou parado o processo. Ficou parado. Esse possível milagre aconteceu em Minas Gerais, Mariana. Eu fui lá, nós fizemos o processo todo porque o Ozanam é lá da França, né? E morreu faz muitos anos. Então precisa estar parado, mas ele é beato já. Só que esse processo de milagre seria para a canonização dele. Tá. Quer dizer, São Frederico Ozanam. Entendi. Então é beato Frederico Ozanam. Entendi. Mas também foi outra história, né? E aí vai para o local, coletar as informações, fazer as... ia para Mariana com uma equipe de especialistas, eu como postulador, os outros como médico, tem que ir uma equipe toda, né? Tá. Médico lá de Minas mesmo, mas acho que de BH. Tinha não é um testemunho que a gente fala, mas fugiu o termo, que é da Argentina, que também é dessa congregação dos Vicentinos, né? Tá. Dos padres Vicentinos. Então, foi outra história. Que coisa. Então, peraí. Ibaté. Aí foi para Tirapina, voltou de Roma, fui para... De Roma foi para Tirapina. Fiquei 6 meses em Tirapina, aí sim, vim para Ibaté. De Tirapina para Ibaté. Para Ibaté. Quanto tempo aqui em Ibaté? 4 anos e meio. Eu cheguei em 2020, dia 12 de janeiro. Chegou na pandemia. 1 mês e meio depois, nem 1 mês e meio, já fechou tudo. Aí não conhecia quase ninguém. Impossibilitado de querer conhecer também, porque ficou todo mundo preso. Exatamente, todo mundo tinha medo. Não, teve gente que eu até entendi, porque né, todo mundo tava com medo, mas teve gente que bateu a porta na minha cara, literalmente, por medo da pandemia, né? E foi complicadíssimo, né? Porque as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Não tinha. Terror que tava na mídia, esconde todo mundo. E o que achava que ia durar 1 mês, 6 meses, 1 ano... Durou 2. Durou 2 anos, quase 3, até tirar máscara de tudo e tudo mais. Sim, né? Foi bem complicado. Então você pegou uma igreja fechada. Com muitos problemas, a igreja estava assim... quase que em estado de abandono, né? Porque se você for lá no salão, você já deve ter ido no salão, já foi no salão, né? Se você analisar, olhar por dentro, a gente tem muita coisa para fazer, não é? Não tem recurso, como muita gente também não tem. A igreja a gente conseguiu com doações, você viu que colocamos uma grade ali na frente, sim. Porque os usuários de droga dormiam ali, mas o problema de dormir não é o problema. O problema é que eles faziam xixi ali e eles usavam droga, às vezes encontrava seringa ali, aquele cachimbo de usar com crack. E você chegava às 9 da manhã, aquilo lá tudo jogado, e crianças chegando para missa e tudo mais. Então ficou uma situação. Eu não gostaria de ter feito isso, porque de repente é um dos poucos lugares que eles poderiam dormir com segurança, mas você tem o outro lado, que é a comunidade que frequenta. Exatamente. E principalmente crianças, né? Eu sou o zelador, sou o pastor dessa paróquia, né? Então eu tenho que zelar por todos, né? Seringa principalmente. Exatamente. Além de, né? Não, então, infelizmente a gente tem que fazer algumas coisas, não tem, né?
Daí eu tive, assim, eu até contrariar. Até passou na hora que estava instalando, falou, agora a gente não pode mais dormir aí, né? Então, por enquanto não. Por enquanto não. E aí retomou, né? Retomou a igreja, depois da pandemia, assim, e timidamente, porque também não podia, assim que retomou, fazer uma quermesse, fazer uma festa para arrecadar um dinheiro. Era mais a missa. Nem missa com 5, depois com 10 pessoas. Foi limitando ali, né? Exatamente, que era o percentual para o tamanho da igreja, né? Então. E aí depois, acho que foi o ano passado que foi a primeira festa aberta, povo, assim. Acho que foi, né? 2023, né? Foi 23 ano passado. Que a gente ajudou lá com a... Porque até então era drive-thru que a gente fazia. Você faz e a pessoa buscava. Exatamente. Lá, né? Ainda bem, porque foi a única coisa que sustentou a gente, né? Porque dinheiro você tem que conseguir de algum lugar. Exatamente. Se não faz campanha, é muito pouco o dinheiro que vem. Porque as contas continuam vindo, né? Ninguém isentou elas, ninguém mandou elas ficar em casa, né? Exatamente. Então, foram as únicas que andavam, né? Se a gente, por exemplo, tivesse parado tudo, né? As dívidas, tudo, né? Você conseguiria se manter com um pouco de esforço, né? Mas não, né? Mas não, você tinha que pagar as contas e pra gente que administra, né? Você sabe, se administra uma empresa, se administra a sua casa, você sabe como que é, né? Que você tem que se virar. É a roda girando, né? O cara da energia elétrica não quer saber se você perdeu o emprego, se você ficou doente, ele quer saber de receber. E em muitos casos é até assim, sustenta outras pessoas, né? Sim, então é uma roda que gira mesmo e não tem jeito. Exatamente. E como que tá a igreja hoje? A igreja hoje, a igreja em si, nós demos por exemplo, a gente conseguiu colocar grade, eu falar fisicamente, depois de povo, tá? Então, pintar, a gente conseguiu... eu lembro que eu fui lá, você tava com um pincelzinho lá. É verdade. Eu lembro disso, né? Lembra disso? Lembro, verdade. Lá, É verdade. Algumas coisas eu mesmo tive que aprender para baratear, né? Fizemos lá um painel de gesso, então eu comprei as formas de gesso, o pai Coroné fabricar, comprei gesso, ele fabricava na casa dele, aquela sujeira, gesso, você sabe como que é. Fica horrível. E aí nós mesmos colamos, nós mesmos pintamos, e essa parte que você falou é uma decoração para deixar a igreja mais bonita, então com aquele molde e o pincel de toque, né? Você vai dando... Tinha gente, até hoje, né? Que acha que é um adesivo que tem lá. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. Eu vi. Tava com o pincelzinho lá, a um de verdade. Eu e o pai Coronel, né? Então, pintamos uma parte da igreja que não tinha mais recursos para pintar. A igreja em si, em termos físicos, tá legal. Chovia muito dentro daquele anexo ali, sabe? A gente arrumou legal, muitas doações, muita gente ajudou, não é? E então a gente conseguiu. Agora o salão a gente mexeu pouca coisa, tem muita coisa para fazer, tem que trocar piso, porque tá soltando tudo, tá trincando, né? Tem que pintar, bom, enfim, muitas coisas. E junto com o salão tem a catequese ali, né? Tem a catequese, também. Vocês fazem a catequese. Exatamente, ali, né? Tem que mexer. Tem que mexer tudo. Mas vai ter coisa boa acontecendo naquele salão lá. Tô sabendo aí, Juninho me contou. Depois a gente conta num outro podcast isso. Né? Sim. Ele tava cochilando ou tava acordado? Ele tava acordado quando ele contou. Bom, então é verdade. Aquilo é meditação, padre. Eu admiro. Meditação lá. Tô da cor do fone de ouvido. Bom. Mas esse horário, depois do almoço, eu falo pra você. Depois do almoço. Eu acho que vamos gravar isso aqui de manhã, Juninho. Olha lá, tá vendo? Deu uma forcinha ainda. Mas você não viu nada quando é de noite, que vai ter que gravar de noite. Aí que você vai ver. Nossa, aí que eu quero ver. Bom, então a igreja em ordem, salão mais ou menos utilizável, precisa fazer algumas coisinhas, mas tem que ter evento para fazer o dinheiro, não adianta, né? E o povo? Então, aí o povo foi voltando aos poucos, né? Embora hoje
a gente não tem assim uma grande participação, mas isso era antes da pandemia. Sim, Isso sim. isso é falta de um Já estava assim, né? é que o outro padre ele tinha outras prioridades e Sim, sim. faz um trabalho muito bonito, não estou dizendo, né, não Mas tô, era um outro foco. era outro foco. Ele faz um trabalho muito bonito, mas era outro foco e para ele ficava muita coisa. Sim, Humanamente, para ele cuidar das duas coisas que ele cuidava, era impossível. Sim, sim. Né? Então, claro, a igreja foi ficando em segundo plano e o povo foi, né? Afasta, Então, né? enfim. Sim. E hoje tá retornando ali. Graças a Deus, tá? Só um tal de David que sumiu da igreja, não sei o que aconteceu. Mas se eu contar pra você, dá uma briga. Mas toda semana ele tá cortando o cabelo lá na frente da minha casa. É ali que ele corta cabelo? Toda semana. Acho que mais de uma vez por semana, eu acho. Mas não é fazer a unha, não? Eu não sei, porque depois da meia-noite o cara chama a esposa faz unha. Ih, Juninho. Isso porque ele tá... Não, mas não é fazer unha igual. Eu não quieto. gosto, né? Que alguns homens fazem, que é cortar, tirar cutícula e passar base. Eu não gosto, mas também não. Nada contra, né? Mas é. Mas esmalte Não, vermelho também já é não, demais, né, padre? Eu acho. Hein, Juninho? Esmalte vermelho. Põe. Eu vou chamar a Poliana aqui, porque ela que faz pra ele. Ah, sim. Aí ela parou, porque agora ele tem que ir naquele profissional que faz casqueadura, sabe? Uhum. Casco de cavalo. Ah, sim, Tem O aparelhinho dela não tá cortando. De cortar é próprio, né? Mas você sabe, eu não tenho nada contra, cada um, né? Mas, sei lá, Tá tudo certo. o David, né? Podia pintar de verde, né? Unha de verde, de verde. amarelo, né? Cor do Brasil, mas pintar de vermelho, Foi vermelho. de roxo. Foi vermelho. Põe aquele adesivo do Palmeiras, né? Pinta de Uma de verde, outra de branco. de branco, e um adesivo nas de verde e um adesivo Isso, do escrito branco. palestra, escrito palestra. Olha lá, ó. né? Ele vai pegar a arma agora, a garrucha. Ele foi pegar o nosso mascote. Ah, sim. Que inclusive não devia nem ter saído daqui. Agora que eu percebi que ele saiu, olha lá. Mas Chegando por ali, que ó. será? Será que ele foi tomar uma Mas água? sabe quem que arruma aqui? É ele. Ah, Ele tirou. E eu vou pôr ele aqui, porque quem me deu também é muito especial. Já não tá mais entre a gente aqui. É um tio da minha esposa, o tio Nelson. sim. Faleceu. Com certeza o pai Coroné conhece. Não, porque ele é de Minas Gerais. Então não conhece. Ele é de Minas Se Gerais. é daqui, conhece. Patos de Minas. Sim. E morreu há pouco tempo, inclusive, tá aí acho que com uns 2 meses no máximo aí. Então, mas ele me deu com tanto carinho e eu guardo ali, ó. E eu falei pra deixar aqui, mas como tem um São Paulino aí, que às vezes ele vem aqui, sabe? Mas ele parece o David, esse bonequinho. Olha bem pra você A ver. corzinha, né? Só falta pintar um e pôr a barba. Bom, como nós já estamos aí com 2h30 de podcast, eu sei que o pessoal tá assistindo até agora, né? Uhum. Nós falamos do Padre Luiz, nós falamos de toda essa trajetória, que eu tenho na minha frente não só um padre, mas um doutor, né, com doutorado, mestrado, e um especialista, e essa eu não sabia de fato, na análise aí, né, como é que chama lá? O Postulador da causa dos santos. Da né? causa dos santos aí, que são poucos no Brasil, inclusive. Sim. Dentro da... vou falar dentro da igreja como um todo, né? Uhum. Você é padre em Ibaté. Tem alguma outra função dentro da igreja também? Sim. Eu sou vigário adjunto do Tribunal Eclesiástico de São Carlos. Né? Então, 2 vezes por semana eu vou a São Carlos. Sim. Ao tribunal. Esse tribunal, ele tem os processos, que envolve a igreja. Isso. Internos, né? É isso? Internos. O carro-chefe é nulidade matrimonial. Uhum. Que é um assunto que a gente poderia abordar de uma outra vez, porque isso interessa para muita gente. Então vamos já deixar pronto, marcado, para a gente gravar e falar só desse assunto. Perfeito. Se é importante, assim, porque isso aí envolve a população como um todo, né? Sim. Os católicos, assim, resumidamente. Católico que se casou na igreja. O que Deus uniu, o homem não separe. Sim. Não é? Então o casamento na igreja é um só. Sim. Só que o tribunal tem coisa que Deus não uniu.
Você não pode dizer, conhecendo o nosso Deus, falar que ele uniu tragédia, uniu desgraça, não é? Sim. Às vezes pede guerra, os filhos estão por meio. E isso vai para o tribunal. Isso mas isso vai só quando a pessoa se separa. Porque a igreja, um dos documentos é a certidão de casamento civil com a averbação de separação ou divórcio. Para não dizer, a igreja está... Não, já está separado, às vezes está separado há 10, 15, 20 anos. E aí, para casar de novo na igreja, não consegue, né? Não consegue. Só se tiver esse processo definido ali. A gente chama não chama anulação, a gente chama nulidade. Nulidade. Porque anular significa uma coisa aconteceu, você anulou. Agora, nulidade você vai avaliar se aquilo aconteceu como deveria ter acontecido ou não. Tipo, a pessoa se casou... obrigada. Se você não casar comigo, eu te mato. Coisa absurda, mas existe até nos dias de hoje, você quer saber, não é? Sim. Então, quer dizer, a pessoa se casou, não teve liberdade, não teve vontade. Então, esse casamento existiu. Aí, de repente, o cara trabalha, sai do serviço, para no bar, enche a cara, chega em casa, maltrata a esposa, os filhos, bate na esposa, bate nos filhos, espanca todo mundo. E, né, aquela situação também é caso de, não que mulher, que não tem nenhum caso de mulher que para no bar e bate no marido. Eu não conheço, mas tem vergonha de... Não duvido, né? Os maridos têm vergonha de denunciar isso denunciar, né? Eu apanhei da minha mulher, que ela chegou no bar aí, né? Chegou meio... Mas que tem, viu? Não, mas tem situações com mulheres também, né? Para que não fale assim, tá vendo? É só o homem que causa esse... Não, tem situações que a mulher, tem questão de infidelidade, tem questão de... O desvio de conduta é dos dois lados. Exatamente. Né? Então, é isso que a gente analisa. Não poderia existir isso, existiu, então o casamento não aconteceu enquanto sacramento, né? Quer dizer, uma coisa sagrada, né? E aí a pessoa liberada pode casar na igreja. Todo um processo que, caso... A maioria dá positivo, que tem de 8 meses a 1 ano o processo, né? Porque é bem longo, é bem analisado, né? São 3 juízes, são psicólogos, advogados civis, enfim... Então, aí você perguntou, eu sou vigário adjunto, eu sou o vice lá do presidente do Tribunal de São Carlos na área religiosa, tá? No caso, o presidente seria o juiz? Só pra gente entender. Na verdade é assim, ele que dá eu sou juiz, o presidente é juiz. Normalmente, assim, o presidente tem que ter doutorado em direito canônico. Sim. Que é isso uma exigência de Roma e do próprio Código de Direito Canônico. Sim. Então, normalmente, principalmente o presidente tem que ser bem formado na área. O vice, não necessariamente. Sim. Né? Então, e a gente tem lá o vice que é formado e tem outros padres que Roma, por um tempo, dá uma licença que pode ser juiz para julgar as causas. Né? Entendi. Então, isso em São Carlos. Depois eu sou também, aí eu, no caso, eu sou presidente do Tribunal de Barretos, católico, tá? Tribunal Eclesiástico. E esses tribunais aí, só pra gente entender, não tem nada a ver assim com a justiça comum, que é a justiça federal, estadual, né? É uma coisa da igreja. Da igreja, é uma, por exemplo, é uma outra instância, é uma outra competência, você entendeu? É o que envolve a igreja em si. Exatamente. Aqueles casos de expulsão de um padre, por exemplo, não é expulsão que faz... Excomunhão, é uma espécie de expulsão. É né? definido nesse tribunal Nesse também. tribunal, Que é específico, porque isso aí não depende de justiça comum, né? Exatamente. É uma coisa interna. Isso, alguns casos, por exemplo, casos de crime, por exemplo, se acontecer de um padre, sei lá, agredir alguém, sei lá, matar alguém, Sim. isso pode ser, como fala, uma forma dolosa ou culposa, não importa. Ele vai para esse tribunal. Independente da justiça comum, civil, né? Exatamente. Abuso de menor, tudo que possa haver nesse sentido também é nosso tribunal. Que define ali. Que é a voz do bispo, mas com especialistas trabalhando nessa... É um trabalho que exige bastante, né? Exige muito.
Muito, muito. Mas o que mais assim, nos dá satisfação é que quando você consegue declarar a nulidade de um casamento. Você imagina que a pessoa está há 20 anos sem comungar, há 20 anos sem poder ter acesso a ser padrinho, né, de um casamento, porque já teve um casamento que tem casamentos que terminam na lua de mel. Exatamente. Começa, né? Tem casamento que termina na igreja. Na porta da igreja. Na porta da igreja, entendeu? Vi. Então a pessoa casa ali, mas se arrepende na hora e vai embora, cada um pro seu canto. E aí, de repente, a pessoa está casada há 20 anos, 30, 40 anos com outra pessoa, quer fazer o processo, quer dizer, quer levar uma vida regrada, né? Coerente com as questões da igreja, né? Então é isso que a gente faz. Então, o prazer, quando a pessoa vai buscar a sentença, que a sentença é positiva, é isso que me alimenta, que me satisfaz, que a gente consegue devolver a vida religiosa de uma pessoa, né? Dá aquele ânimo para fazer o trabalho. Para fazer o trabalho, exatamente. Bom, falamos da igreja, falamos do padre. E nós não vamos sair daqui hoje, mesmo o Juninho estando dormindo, espero que ele esteja gravando, sem falar do Luiz. O Luizinho, o Lu. Como é que era o apelido de infância? Eu tinha um apelido que era Tico. O Tico? Então vamos falar do Tico agora. Eu morava em Matão, nasci em Matão, né? E até os 6 anos, meu pai tinha uma chácara Aleluia, e a gente morava na chácara. Depois a gente mudou para a cidade. A chácara é em Matão mesmo? Em Matão mesmo, na parte rural de Matão, né? Que hoje, onde era a chácara, hoje está cheio de casas. Virou casa, né? E com 6 anos, então, mudamos para a cidade, e perto de uma escola Laerte Taralo Mendes, lá no Jardim Alvorada. Estudei lá, cursei da primeira, antigamente, agora mudou, né? Mudou. Era da primeira à quarta série, depois da quinta, depois da quinta, oitava, do primeiro ao terceiro. Então, minha época também era essa. Aí depois, então, da primeira à oitava, eu estudei nessa escola, Laerte, que era bem 3 quadras de casa. Depois eu fui estudar, aí não tinha colegial, aí veio uma dinâmica diferente, em que as escolas, quer dizer, umas era só colegial, outras era, não sei o que aconteceu, uma mudança lá na cidade, né? Depois, agora nem sei como está mais. Agora parece que municipal é do primeiro ao quinto, e depois do 6º ao 9º. E agora tem o 9º. O 9º já é do estado, e do 1º ao 3º do estado também. Do estado. Mudou, tá jogando. Oi? Quarto ano. Na verdade, tiraram um pouquinho do estado e colocaram nas costas aí do município, né? Em bancar, porque o ensino municipal é o município que tem que bancar. Tem que bancar, verdade. Mudou. Mas na nossa época a gente aprendia mais, eu acho. Eu acho também, né? Mas deixa esse assunto para depois. Não, senão vai falar que nós estamos muito velhos, saudosistas e tudo mais. Aí Terra da Saudade. Terra da Saudade, santo de casa. Daí... Encontro de Terra da Saudade com santo de casa. Deu nisso. Na verdade, para quem tá escutando a gente até agora, é série da Netflix. Já virou série da Netflix. É verdade. Vai maratonar no final de semana. Verdade. Então, aí depois, na oitava, eu reprovei 2 anos, porque eu tinha um problema muito sério de rins. Então, eu fazia tratamento, o melhor tratamento e o único tratamento bom que tinha era em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, né? Que é uma espécie de hospital-escola também, onde tem muitos residentes. E então eu reprovei 2 anos por causa disso, que eu fiquei... Às vezes eu ficava semanas internado, né? Então eu reprovei por conta de muitas faltas. Sim. Sem condições de... Mas era assim, quase toda semana eu tinha que ir para Ribeirão Preto, quase toda semana. Que coisa. Tive um problema muito sério de rins, né? E fiquei internado várias vezes e tal. Então eu reprovei 2 vezes. E, bom, depois isso foi no primário.
Aí eu fui pro colegial, já era outra escola, Clorita, que é um Jardim do Vivelândia, Jardim do Bosque, se não me engano. Estudei lá o colegial. E depois disso eu comecei a fazer, eu não sabia o que fazer, né, porque faltava sei lá, da própria estrutura educacional, aqueles testes de aptidão, teste vocacional, né, para saber e tal. Profissão, exatamente. Aí eu saí de lá e o Davi, um amigo meu e eu, de turma, nós fomos fazer a inscrição. Falei, vamos fazer a inscrição na polícia. Aí nós fomos lá em Ribeirão Preto, fizemos. Aí a gente passou naquela fase e tinha que ir para São Paulo e fazer a outra prova. Acho que é a prova prática, né? Eu não sei, faz tanto tempo, David, que eu já... E aí eu não sei, nem sei se ele foi. Eu fiquei com medo, porque gente do interiorzão, né? Lá em São Paulo, o máximo que eu tinha ido era em Araraquara, né? E lá em São Paulo, e minha família não tinha recursos, né, para ficar pagando passagem, alguém para ir comigo, eu ia ter que ir sozinho. Eu falei, não vou. Aí acabei não indo. Comecei a estudar uma escola técnica, parte de mecânica industrial, mas também não... Fiquei 2 meses lá, não era a minha... Mas já a vocação já tinha despertado. Mas como não é falado, né? Brincadeira. Mas já tinha, mas não queria saber de ser padre, não. Sim. De jeito nenhum. Mesmo porque eu não era nem batizado. Fui batizado com quase 20 anos. Porque meu pai não era católico. Não era a ideia. Não era. Seu pai não era católico. Meu pai não era católico. E não é que ele era católico, mudou, não. Ele sempre foi da congregação cristã. Então... eu, sei lá, eu achava que eu não tinha, que era coisa da minha cabeça e tudo mais, né? Mas não é, eu fui enrolando isso, não é. Essa inspiração vem do alto e não tem quem tira. Não tem, porque se não fosse, a gente até acenou para esse assunto lá no começo, que você não aguenta. Se não for vocação, ninguém aguenta ficar no seminário. Eu falo isso, eu vou um pouco mais além ainda, padre, porque tudo que a gente faz na vida... Se não é por vocação, qualquer profissão, qualquer trabalho que você vai se propor a fazer, você fica infeliz fazendo aquilo, porque você faz por obrigação e ainda faz mal feito. É isso mesmo. Né? Então, passar o que você já passou no seminário, naquele ano que tem que conviver com aquele pessoal, estudar pra caramba, é muito. Estudar, muito estudo. Estudar, eu falo que é uma das coisas mais difíceis que tem, porque ninguém faz. Quando você fala pra uma pessoa assim... Olha, você vai ter que vir para uma palestra de 1 hora. Ixi, vai ficar 1 hora ali. É estudar. Exatamente. Agora imagine estudar um período integral, né? Acordar, fazer as aulas de tarde, estar estudando de novo ali, só descansar no almoço, na janta e vai dormir. Exatamente. É cansativo demais. E a gente que era responsável pela faxina do seminário. Então, por exemplo, aqui em São Carlos, não sei se você conhece, é grande. Não conheço. O seminário é grande ali. Os alunos nós que mantém. Segunda, quarta e sexta era faxina no seminário. Então era banheiro, eu torrei muito café, né? Que ninguém queria, né? E eu gostava. Mas o cheiro que ficava na roupa, rapaz, no corpo, né? No corpo, né? Então, eu limpei muito banheiro, sabe? Lavei muito banheiro com muito carinho, com muita dedicação, sabe? Faz parte da própria formação, né? Formação, né? Isso humaniza muito, isso faz você... Porque muitas pessoas, depois que chega um certo status, vão dizer, tô formado, agora eu sou chefe, agora eu sou não sei o que lá. Tem muita gente que, se não tem essa experiência, e até muita gente que tem essa experiência, né? Despreza os pequeninos, né? Despreza uma pessoa que, sei lá, que limpa a rua, pessoa que recolhe o lixo, né? Que eu falo que lixeiros somos nós, né? Aqueles lá limpam o nosso lixo, né? Lá são os coletores, são os coletores. Tirar a sujeira que a gente produz. Que a gente que é lixeiro, a gente que produz os lixos, né? Mas, então, também nisso você aprende a respeitar e valorizar essas pessoas. Faz uma greve de caminhoneiro, de lixeiro, de gari para você ver. Eu tinha até uma história, mas não vou contar ela agora,
que se parar uma certa situação no nosso organismo... Eu também eu ia citar, mas eu falei, não vamos criar polêmica, não. Vamos deixar essa história para depois, mas é o fato, né? A gente tem algumas profissões, entre aspas, que se parar, não faz tanta falta. Agora, que no Brasil são muito desvalorizadas, mas fora daqui, o senhor teve lá fora do país... As profissões mais valorizadas são aquelas de ofício, né? Exatamente. É o carpinteiro, é o pedreiro, é o pintor, é o cara que corta grama, o outro que... Um garçom, um amigo meu foi morar nos Estados Unidos, ele trabalhava de garçom. Você vê quanto o garçom ganhava lá. Tem um lugar que ele foi trabalhar só para lavar os pratos. Lavar prato, copo, essas coisas. Ele ganhava perto do que se ganha aqui, ganha fortuna. É ofício, lá se valoriza muito os ofícios. Porque tem as grandes faculdades, a maioria daquela população vai para essa faculdade, porque já sai da escola, vai para lá, e aí o ofício vai ficando de lado. Então você tem que valorizar para ter o profissional, né? Exatamente. E a gente no Brasil é especialista em ofício. Porque formação é muito poucos que tem. Estudar, então, esquece. Cada vez pior, né? Vai ficando aí. Incentivo ao estudo. Exatamente. Na igreja mesmo, tenho certeza. Quando o senhor fala, vamos estudar a palavra, tem que estudar. Mas tem que ler? Não é assim, né? Não tem um áudio disso aqui, não. Não tem um videozinho. Um vídeo, Porque a gente foi criando essa cultura, né? Infelizmente, né? Ler um livro, ler a própria palavra, né? Você marca uma reunião para explicar a palavra, tudo. Quem falar assim... mínimo de pessoas... quem falar assim, eu já li a Bíblia. Tá, quantas vezes? Porque uma só não adiantou nada. É verdade. Você passou por ela, não é verdade? Eu já li umas 70, então vezes 7, vamos pegar esse número, né? Aí você pode falar que leu também, mas não lê, né? É muito difícil. É difícil. Muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. O máximo que algumas pessoas leem é um trecho do Evangelho, da Bíblia, que você manda no celular e olhe lá ainda. Pedacinho, se mandar escrito, capaz que não lê, tem que mandar um áudio. Exatamente. Se mandar o áudio for muito comprido, também não lê. Também se escrito for muito longo, também não lê, não. Não lê, não. Bom, falei agora nesse santo de casa com o Tico, né? E com o Padre Luiz também. Ficou alguma colocação que o senhor quer fazer no final aqui? Fica à vontade. Sobrou... Bom, eu vou falar que nós somos 5 irmãos, né? 2 irmãs e 2 irmãos. Falando do Tico ainda, né? Falando do Tico, 2 irmãos. Os irmãos, sim, né? 2 irmãs e 2 irmãos. Nós somos 5, né? Eu falo que o único vivo sou eu. Que os outros se casaram. Brincadeira, não vai me pegar na saída. Que vai parar no tribunal isso aí. Ai, meu Deus do céu, misericórdia. Eu brinco assim. Falar também que você falou, né, dos apelidos, dos nomes. Na escola, né? O que eu mais gostava quando a professora tinha um professor que chamava de Antenor. Antenor, que é o meu segundo nome, né? Sim. Então eu gostava muito, porque tirando o Luiz, o restante era o nome do meu avô, que eu não conheci. Antenor Rosa Botelho. Meu pai só acrescentou Luiz. Então, para mim, ser chamado de Antenor era uma coisa muito, muito boa. Então, Antenor já era o nome do avô. Do avô. Que legal. Então, agora... Eu acho que, assim, outros detalhes, outras conversas. Vamos guardar um pouco. Vamos guardar um pouquinho para o dia que voltar aqui falar da questão do matrimônio, de nulidade de matrimônio. Aí nós contamos uma historinha pro meio também. Se o Padre Luiz já trabalhou, se o Luiz, né? Se o Luiz trabalhou, o padre trabalhou bastante. Trabalhou bastante, né? Foi bem movimentado. E uma coisa, né? A gente fala às vezes de trabalho, né? Outro dia eu fui jogar bola. Aí eu jogava lá em São Carlos, no clube do Banespa, né? Aí um rapaz, o Juliano, falou assim pra mim: o senhor trabalha ou só é padre? Mas a gente escuta tanto isso aqui, ó. Você trabalha ou só faz podcast? Você trabalha ou você só faz marketing? Você trabalha ou só fica na rádio? Não, eu não entendo isso daí. Acho que a maior covardia, a maior injustiça é você falar assim: você só estuda, você não trabalha? Isso né? É o Brasil. Exatamente. Mas a concepção de trabalho. Mas já que a gente falou de trabalho, aguenta aí, viu, Juninho?
Ele não tá aguentando. Você tá Ele não suave? tá aguentando. Já que a gente falou de trabalho, Uhum. não vamos pegar todos não, mas vamos pegar um trabalho Uhum. que você fez aí antes de ser padre, antes de entrar pro seminário, você falou, esse aqui foi o trabalho. Ou engraçado, ou trágico, mas eu fiz esse trabalho aqui. Um trabalho. Um lugar que você trabalhou. Não vou falar de todos. Eu não. vou falar assim, Não, de um que ficou engraçado. Eu trabalhei em vários lugares, mas eu trabalhei numa fábrica de luva. Aí eu todo contente, estou trabalhando numa fábrica de luva, né? E aí cheguei em casa, minhas irmãs já eram casadas, né? Cheguei em casa, tudo. Ainda cheguei para jantar, porque eu jantava e tomava banho e ia para a escola. Quando dava, né? Porque senão era só tomar banho e ir para a escola. Deixava a janta para depois, né? Senão eu ia tudo fedido para trabalhar. E aí, já estava uns 2, 3 meses trabalhando, né? E a minha irmã falou assim para mim, me zoando, né? Falou assim, chegou lá em casa, eu estava pronto tava jantando, comendo, né? Porque não era janta, né? Para depois tomar banho e ir para a escola, né? Aí ela falou assim, você tá trabalhando, né? Eu falei, todo trabalhando. O que você faz? Eu falei, eu viro luva, que eu trabalho na fábrica de luvas. Eu viro luva, fica bom. Aí ela falou assim, vira uma pra eu ver. Mas eu fiquei com uma raiva. Eu viro luva. Vira uma luva pra eu ver. Quero ver. Não é porque você ia colocando dedo por dedo, não sei se você já viu como que é o processo, né? Mas aquela de raspa. É de raspa, de couro, Tinha uma fábrica aqui no distrito, não sei se tem ainda. Você tem que ir virando. O negócio que cheira forte, viu? Nossa. Hoje eu não sei como é que tá, mas antigamente não tinha cuidado nenhum, né? Não. Tem um processo químico ali também. Tem, né? Você não tinha máscara, você não tinha protetor. Por exemplo, tinha um rapaz lá que trabalhava no balancinho, que chamava, né? Pra cortar. Tinha as facas no formato dos dedos pra cortar e depois costurar, né? Então ele não tinha... É um barulho danado. E, nossa, uma vez eu fiquei aterrorizado. Ele colocou o dedo embaixo e colocou a gente chama de faca, né? O molde. Brincando ali? Não, trabalhando. É na prática, né? Não, mas ele colocou não de propósito. Não de propósito. Ele tava, porque era assim, era no pé, era só no pé isso daí. Que a pessoa, hoje não, hoje parece que as duas mãos tem uma segurança muito grande. Naquela época não tinha segurança nenhuma. E ele era no pé. A prensa era no pé para cortar o couro. Colocou a mão. E ele empurrou a prensa e a forma, a faca que a gente chama, né? Porque era uma faca, mas era e cortou os 3 dedos com luva e tudo. Nossa, aquilo para mim ficou... E é uma cena... Aquela cena ficou para mim uma coisa... E olha que com um só viraram presidente. Bom, vamos então seguir o carro. Meu celular tá tocando. Não pode atender celular no podcast. Santo de casa não. Olha o santo aí. Esse santo de casa tá fazendo milagre, viu, David? Esse deve ter virado imperador de algum lugar. Bom, vamos encerrar? Vamos. Podemos, né? Não, só deixa então agradecer a você pela gentileza, pela bondade. E por abrir as portas aí para mim, não é? Então, quer dizer, isso agora que eu entendi o verdadeiro sentido do santo de casa, né? Porque, de certa forma, o povo trata como uma coisa negativa, né? Santo de casa não faz milagre, né? E você, embora eu não seja natural daqui, mas eu me sinto um daqui. Eu gosto muito de Ibaté. Tá conduzindo. Não estou fazendo lobby, porque o pessoal sabe. Está conduzindo uma igreja que tem muita gente lá, que é de Ibaté, então faz parte da cidade. Eu me sinto, viu? E eu costumo dizer também, falo às vezes no começo do programa, hoje eu vou falar no final dele, o que de fato é o Santo de Casa, o programa Santo de Casa. A gente sabe que Santo de Casa não faz milagre, e isso já tem milênios, né? Vamos falar de Jesus lá, que em Nazaré, Jesus foi menosprezado, né, Fábio? Exatamente. Então eu creio, né, que essa expressão vem desde lá. Sim, né? sem dúvida. Mas a nossa cidade, as outras cidades também, aqueles que fazem por merecer, ou não também, não estou falando de merecimento aqui, mas que faz algum trabalho, as pessoas não ficam sabendo. E aí eu costumo trazer um exemplo que eu pego, né, Aparecida do Norte, que se os pescadores não contassem, né, a história e não fosse colocado os milagres que foram realizados através da santa,
nada daquilo teria acontecido, né? E eram 3 simples pescadores. Se ele segura aquela imagem para ele, coloca na sacolinha, acabou ali. Então, o santo de casa da TV Ibaté é isso, não deixar na sacolinha o nosso santo. Trazer ele à luz, mostrar para todo mundo o que cada um aqui na cidade faz. E, obviamente, quando a gente ficou sabendo de todos os milagres de Nossa Senhora Aparecida, foi se crescendo em volta dela e hoje está do jeito que está. Porque foi falado o milagre que ela fazia. Com Jesus também, se as pessoas não falassem, olha, toca na roupa dele que já vai resolver, chega perto que já resolve, porque ele faz milagre, também ninguém ia procurar ele. Exatamente. Então, o nosso intuito aqui nesse É programa o testemunho, né? é exatamente trazer a sua história, porque eu tenho certeza que até as pessoas que vão à igreja lá também não sabem de toda essa história. É, né? não, a maior parte não sabe. Né? E vai falar, mas você só é padre? Não é, não, sou padre. Não, eu tenho uma saída, né? Eu não sou só padre, eu sou juiz do tribunal, né? E ainda consigo escapar um pouquinho, né? Eu viro luva. Eu viro luva. Eu viro luva. Não, eu desaprendi. Olha, eu vou acabar derrubando esse. Eu desaprendi faz muito tempo, eu já nem lembro. Mas eu já virei luva uma vez. Já virei, é. E consegui desviar. Né? Virei padre agora. Virei padre. Agora eu viro padre. Obrigado da sua participação. Gostei. Eu que agradeço. Passamos aí. Olha, parece que eu acabei de chegar e. Eu acho que foi o podcast mais longo. Eu acho. Sério? Do Santo de Casa, eu creio. Também, por isso então. É por isso que eu tenho. Mas a tendência do Santo de Casa é que seja assim, porque eu quero, de fato, trazer as histórias. E história não dá pra fazer com 15 minutos. Não dá. Isso é muito. Não, ainda você vê, muita coisa eu não contei. Não coloca, né? Mas eu acho que agora as pessoas que assistirem vão saber de fato quem é o Tico, quem é o Luiz, quem é o Padre Luiz, o Doutor Luiz, inclusive, porque tem o título de doutor, né? Doutor. De fato. E trazendo esse tipo de informação, talvez, pode ser que seus milagres sejam mais procurados. Sem dúvida. Essa a nossa ideia aqui. Ninguém faz por exemplo, eu não faço nada para receber os méritos, porque os méritos são de Jesus, né? Mas ser respeitado é uma coisa boa, ser procurado, né, para o trabalho. E se ninguém sabe o que faz, ninguém procura. Exatamente. É essa a ideia, saber o que faz, então se eu precisar eu vou saber quem procurar. Então é essa a ideia do Santo de Casa. Quando eu trago um comerciante, quando eu trago alguém que nem eu te falei, né, trouxe meu amigo Gilbertinho aqui, que tem medalhas de ouro aí num campeonato específico. Se ninguém sabe, ninguém dá crédito. Exatamente. Então eu acho que a gente precisa. Créditos para as coisas que a gente faz nos alimentam também, né? Isso faz bem para todo mundo, né? Para todos. Fechamos. Sim. Podemos acabar, Juninho? Por mim, vocês sabem. Acordou. Falar a palavra acabar, ele... acabando. Tá acabando. Então vamos para a segunda parte agora? Vamos então. Lá. Agora... Tem segunda parte. Segunda parte. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Até o próximo. Amém. Até o próximo Santo de Casa. Se inscreve no canal. Você chegou até aqui. Poxa, sacanagem não se inscrever nesse canal da TV Ibaté, né? Precisa. Já ficou 3h30 aqui com a gente. Clica no botãozinho, clica no sininho. E mais importante, faz um comentáriozinho pra gente saber se você gostou do conteúdo ou não. E se não gostou, não tem problema. A gente vai saber o que você não gostou e vai melhorar no próximo. É assim que funciona. Com certeza. Correto? A gente aproveita, né, as boas ideias para ir melhorando o trabalho. O feedback, né? Fazer a autoanálise ali. Sem dúvida, sem dúvida. Então até o próximo Santo de Casa. Até. E que continue fazendo esses milagres.